novamente, minha gente, recebendo o Dr. Santetti, que é psicanalista e trata dependentes químicos na comunidade terapêutica Fazenda Novos Rumos. Então, minha gente, é importante nós abordarmos sempre no programa este assunto de drogadição. Não é, doutor? Até mesmo para alertar muitas famílias que não sabem nem o que fazer nessa hora. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar novamente aqui, né? A gente vai precisar alertar muito as famílias. A gente vê aí programas que já perguntei, um programa que fala assim: você já falou com seu filho sobre droga hoje? Falar o quê? A gente não sabe o que falar. Afinal de contas, quando nós não conhecemos droga ou drogadição, a gente acha que usar droga é sem vergonhice, é mau caráter, é irresponsabilidade, que é problema de educação. E aí as famílias ficam dizendo onde é que eu errei, o que é que eu fiz da minha vida, né? E não é nada disso, né? Drogadição é uma doença mental, ninguém tem culpa por alguém estar usando droga. Ela decorre normalmente o uso de uma estrutura social. A droga muitas vezes começa em casa. É lá na praia quando a gente dá caipirinha para o filho que nós começamos a dar álcool para o filho, né? Naquela coisa de brincadeiras, né? Quando nós permitimos o uso do álcool num garoto de 12, 13, 14 anos, né? É quando nós permitimos o uso da maconha, né? Porque afinal de contas a gente diz que é uma coisa sem importância e não é, né? A gente já sabe muito bem disso, né? Sem querer incentivando a drogas. Aliás, o álcool é uma droga? Claro, o álcool é uma droga, né? E o álcool é uma droga muito séria. A gente tem mania de falar muito no crack, na cocaína. Gente, a desintoxicação de crack, de cocaína não mata. Agora, quando entra alguém lá dentro, digamos, usou 3, 4, 5 dias crack na rua, ok, dá um banho, deixa dormir e estamos despreocupados. Agora, quando entra um alcoólico, a gente não sai do lado, porque a desintoxicação do álcool, ele entra em delírio treme, ele entra em convulsão e pode morrer. Então, a droga que mata na desintoxicação é o álcool e não a pedra, né? Então, a gente tem que ver que entre as drogas que nós temos aqui na desintoxicação, o álcool, sem dúvida nenhuma, é a mais perigosa. Com certeza, não é, doutor? Eu tinha uma tia, inclusive, que eu canso de falar, morreu de cirrose, porque morreu bêbada, né, minha gente? E não adiantava falar, né? Não adiantava minha avó falar, filha, tem que procurar um tratamento. Assim, não, eu paro quando eu quero. Isso tem bastante. Se a gente for perguntar para um dependente químico, seja de álcool ou de droga, a resposta é essa, eu paro quando eu quero. Então, aí que mora o perigo, não é, doutor? Exato, né? Eu paro quando eu quero. O problema é que eles não podem parar. A gente tem que lembrar, primeiro, que quando nós estamos usando a droga, nós ficamos sem disponibilidade mental. Nós não temos capacidade de fazer aquilo que nós queremos fazer, né? Vamos lembrar assim, o nosso cérebro é um órgão e tem uma estrutura química, né? Quando nós temos alguém dentro de casa tentando se matar, o que a gente faz? Leva num psiquiatra, ele dá uma examinada, vamos dizer, tem lá uma depressão profunda, com risco de suicídio. Então, o médico dá um remédio para ele e ele, à medida que toma esse remédio, em 24, 48 horas já não pensa mais em se matar. Por que isso? Porque a estrutura química do cérebro foi alterada por algum motivo. Quando ele usou aquele comprimido corrigiu o cérebro voltou a produzir uma energia normal e automaticamente a mente, que trabalha com a energia do cérebro, voltou a ter pensamentos normais e não vai destruir mais o corpo, né? Ora, nós estamos com uma pessoa usando com o cérebro normal, né? Aí ele usa a maconha, a cocaína, o crack, enfim, usa qualquer droga, né? As drogas que nós usamos são estruturas químicas direcionadas para o cérebro e para o sistema nervoso central. No momento que ele passa a usar essa droga, ele altera a estrutura química do cérebro. Nesse momento, a energia produzida vai ser uma energia drogativa. E aí a mente vai fazer pensamentos
drogativos e daí para frente ele não vai conseguir, ele sempre vai ter que retornar à droga, buscar a droga, a qualquer dor psíquica que ele tenha, ele vai necessitar voltar a usar a droga como mecanismo de defesa e não pode parar mais. Gente, quando seu filho diz, eu não aguento mais, eu prometo para vocês que eu vou parar de usar droga, é verdade. No outro dia ele já usou, então é sem vergonha e mau caráter? Não, ele não tem disponibilidade mental. A estrutura física dele está determinando esta ação e eles não conseguem. Então precisam de tratamento sim, né? Eles não conseguem parar a droga sozinho, é muito difícil. Claro que existem casos, mas aí não são drogados, são usuários de droga que estão fazendo um uso momentâneo, às vezes até um uso severo, mas conseguem parar por isso, né? Mas a maioria precisa sim de um tratamento. O negócio então, se alguém estiver desconfiando que o filho esteja nesse caminho para as drogas, o primeiro passo é marcar um horário com o Dr. Santetti, conversar e ter essa orientação, não é, doutor? Principalmente porque nós não conhecemos droga, não conhecemos drogadição. Quando isso entra na nossa casa, nós não sabemos o que fazer e a família começa a se culpar, começa a achar que foi incompetente na educação. Esqueçam isso, não é uma questão comportamental objetiva, não, né? Isto eu sempre digo e sempre lembro que o drogado, ele instalou um quadro de neurose maníaca e as neuroses nós instalamos antes dos 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade, nós não instalamos mais neuroses, nós podemos instalar traumas, parecido, mas não a mesma coisa. Então, quando nós estamos falando de drogadição, nós estamos falando de uma estrutura psíquica que começa antes dos 5 anos de idade. Então, não creio que é uma coisa de comportamento e nem tão simples assim. É muito séria e, por isso, muito difícil de ser tratada, principalmente se a família não se responsabiliza por isso. Olha só que importante as informações do Dr. Santetti. Então, minha gente, procurem o doutor para conversar e para saber qual é o melhor caminho, que providências a serem tomadas, não é, doutor? Então, lhe espero a semana que vem, ou então, de repente, a Yolanda novamente? Isso, tudo bem. Eu vou lembrar as famílias que às vezes têm um pouco de dificuldade financeira, mas existem os grupos de amor exigente. Eu, às quintas-feiras, todas as noites de quinta-feira, eu estou ali na Cruz Vermelha. Estou à disposição de vocês, lá nós atendemos os grupos e as famílias. Nas sextas-feiras, eu estou na igreja Nossa Senhora das Graças na Tristeza, ali na praça, no centro da Tristeza, também à disposição das famílias. Isso não tem custo, gente, isso é um trabalho que a gente faz porque nós precisamos estar unidos nesse combate, nesse momento. Que trabalho lindo, né, doutor? Ajudando famílias, salvando vidas. Então, aguardo vocês a semana que vem, ou o senhor ou a Yolanda no nosso programa, passando essas informações. Muito obrigada, doutor. Obrigado, até a próxima.